Senhor Deus, Pai de amor, obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigado porque Tua graça e misericórdia foram renovadas sobre nós. Senhor Deus, Pai, você possa estar nos dando um momento edificante agora no clube, que possamos estar ouvindo a Tua palavra, Pai, que você possa confrontar, Pai, os nossos corações, assim como o Senhor confrontou o meu, Pai. Você possa estar dando sabedoria, Pai, que eu possa falar somente aquilo que vem de Ti, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. Vamos cantar uma música para começar? A gente vai cantar Redenção. Vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. No passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos agora. Quero dar boa noite a você primeiramente. A gente
Espera um pouquinho. Pelo menos aqui voltou. Parou. A gente está aqui em mais um Clube Bíblico, dando início agora ao estudo de um novo tema. A gente estudou o tema nos últimos 2 meses, metamorfose, e agora a gente vai estar estudando o tema deuses falsos. A gente vai falar um pouco sobre idolatria. E hoje, nessa primeira mensagem, eu quero falar um pouquinho com você acerca da origem dos nossos falsos deuses e o perigo da idolatria. A gente vai meditar um pouco no capítulo 1 da Carta aos Romanos, no versículo 21 até o verso 25. Mas antes de começar, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre idolatria. E você com certeza já deve ter ouvido falar nessa palavra, sempre ligada ou à adoração de falsos deuses, ou adoração de imagens, ou coisas assim. Mas o que a gente vê é que idolatria, na verdade, é algo muito mais sucinto do que isso. É algo que é muito mais sutil no nosso coração. Porque idolatria, ele é o ato de colocar qualquer coisa, pessoa, sentimento, emoção, qualquer coisa, no lugar de Deus no seu coração. E é bom a gente sempre lembrar que a gente age de maneira idólatra toda vez que a gente peca. Então a idolatria, ela não é só você se ajoelhar diante de uma imagem ou diante de um Deus falso. Idolatria é você dar glória e honra a qualquer coisa que não seja Deus no seu coração. Porque o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então quando você não glorifica a Deus, você está sendo idólatra, você está glorificando alguma outra coisa. E é interessante a gente pensar também que Deus, ele odeia a idolatria. Isso mesmo, ele odeia. A gente vê isso ao longo do Antigo Testamento, primeiramente lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, onde nos primeiros 7 versículos, Deus ele gasta os 4 primeiros mandamentos falando sobre como o seu povo deve ser um povo exclusivo dele. Ele fala que eles não devem adorar outros deuses, ele fala que eles não devem adorar imagens, que eles devem guardar um dia do Senhor para santificar, que eles não devem usar o nome de Deus em vão. E ele fala tudo isso e diz, porque eu, Senhor, o Deus de Israel, sou um Deus zeloso. Deus ele exige exclusividade do seu povo. A gente vê como no período dos juízes, por cerca de 400 anos, Deus ele castiga seu povo por causa da idolatria. É interessante que juízes é chamado de uma espiral, onde o povo peca, o povo se afasta de Deus, adora outros deuses, Deus castiga seu povo, o povo se arrepende e Deus o redime. Então a gente vê que Deus ele não tem comunhão com o povo idólatra. Lá em Êxodo capítulo 32, o povo de Israel, eles construíram um bezerro de ouro porque eles achavam que Moisés tinha morrido. Eles disseram, não, Moisés subiu no monte e não voltou. Esse Moisés deve ter morrido. Então eles disseram, Arão, faz deuses para a gente. E isso tinha sido quando Deus acabou de libertar o povo do Egito. O povo estava andando no deserto, o povo tinha visto o mar se abrir, o povo tinha visto vários milagres. Então, Deus, ele manda Moisés descer e ele ameaça destruir inteiramente seu povo por causa da idolatria. Mas Deus age de misericórdia. Moisés, ele junto com os levitas, ele tomam suas espadas na mão e eles começam a matar todos aqueles que tinham se prostituído, que tinham adorado outros ídolos. E depois Deus ele atinge o seu povo com uma praga para eliminar os idólatras do meio do povo. Então a gente vê que Deus ele leva a questão da idolatria muito a sério. E com essa definição de idolatria, a gente aprende 3 coisas. A primeira coisa é bem clara, Deus ele odeia a idolatria. Você não pode viver uma vida idólatra e achar que Deus está de boa, que você tem comunhão com Deus. Não, Deus ele odeia a idolatria. A segunda coisa é que todas as vezes que nós pecamos, nós agimos de uma maneira idólatra. Isso é uma coisa muito perigosa. Porque a idolatria, como a gente vai ver um pouquinho depois aqui, ela é algo que vai dominando o seu ser. E a terceira coisa que a gente aprende nessa definição é que todos aqueles que não temem a Deus, eles são idólatras. Todos aqueles que não temem a Deus, eles adoram outros deuses, falsos deuses. Seja o sexo, dinheiro, poder ou qualquer outra coisa que move a sua vida. Eles temem outros deuses. E agora,
Sabendo dessa definição de idolatria, vamos olhar um pouquinho para o texto. Vamos ler o texto. Ele fala assim, ó. Romanos 1, se você chegou agora, o texto é Romanos 1, versículo 21 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente se ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno do louvor eterno. Amém. Gente, a carta aos Romanos, ela é uma carta muito rica e ela é chamada de uma carta profilática. Profilática por quê? Porque ela é uma carta que tem propósitos distintos. Ela tinha pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito da carta aos Romanos era instruir a igreja de Roma acerca da fé cristã. A igreja de Roma não conhecia Paulo, o conhecido apóstolo dos gentios. Eles não conheciam pessoalmente. Então Paulo escreve essa carta apresentando a doutrina cristã àquela igreja, para que eles pudessem se apegar a essa doutrina e fugir das heresias. E aí é o segundo propósito. É um propósito apologético. Ele quer mostrar para os romanos qual é a sua fé e como eles devem defender a sua fé. Ela também tem um propósito pastoral, ela tem um propósito prático. Paulo, ele ensina a igreja de Roma acerca de como viverem a vida cristã, como eles aplicam tudo aquilo que foi dito a eles no começo da carta. E no último capítulo a gente vê que também é uma carta missionária. Paulo queria se apresentar a Roma para levantar recursos para poder ir para a Espanha, onde Cristo ainda não havia sido apresentado. E o texto que a gente acabou de ler, ele está no capítulo 1 de Romanos, nessa primeira sessão que vai falar sobre a antropologia. Ela vai falar sobre o homem e seu estado natural. A gente, para começar essa mensagem, tem que entender que todos os homens, eles estão mortos em seus delitos e pecados. O homem, ele é mau, ele é totalmente depravado. E a ira de Deus está sobre ele. É isso que a gente vê nos versículos anteriores ao que a gente leu. Paulo vai falar no versículo 18 a 20, ele diz que todos os homens são indesculpáveis. A ira de Deus está sobre todos os homens, porque Deus, ele se revelou. Mas como assim Deus se revelou? Paulo vai falar de dois tipos de revelação. A revelação geral e a revelação específica. A revelação geral, ela é a revelação que Deus dá a todos os homens. Ele fala da criação. E como através da criação, Deus, ele expõe seus atributos visíveis e invisíveis. E ele fala, todos os homens têm essa revelação e eles não adoram a Deus. Por isso são indesculpáveis. E a outra revelação que a gente vê é a revelação específica. Nós temos a palavra revelada de Deus para nós. E essa palavra tem o poder de salvar os homens, mas ainda assim eles rejeitam a palavra do Senhor. E outra coisa que Paulo vai falar mais na frente, no capítulo 2 especificamente, é quando ele fala que todos os homens, por serem imagem e semelhança de Deus, eles têm a lei de Deus gravada no seu coração. Exatamente isso. O homem sabe que Deus existe e ele está em rebeldia contra ele. E é nesse contexto que Paulo ele vai começar a falar no versículo 21. E olhando isso, eu quero falar com vocês sobre a origem da idolatria. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês está no versículo 21. Os homens conheceram algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. A gente vê, como eu falei, que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele foi criado para um propósito específico. Deus criou o homem para glorificá-lo. Mas aqui ele vai falar que os homens que conheciam, eles têm conhecimento de Deus, não adoraram, nem lhe agradeceram. É aqui que a gente vê a origem da idolatria. A idolatria começou quando o ser humano,
ele tendo conhecimento de Deus, deixou isso de lado para viver segundo o seu próprio coração. O primeiro ato idólatra que nós vemos da raça humana está lá em Gênesis 3. Quando Eva e Adão, eles olham para o fruto e eles desejam serem iguais a Deus. Então, a gente vê que a idolatria começa quando o ser humano tira Deus do centro do seu coração, quando nós não damos a glória e a honra a Deus. Esse é o primeiro passo da idolatria, ela começa no nosso coração. E como o homem rebelde escolhe não adorar a Deus, ele começa a criar ideias, filosofias. O homem, ele cria falsos deuses para tentar se esconder de Deus. E a gente vê isso no versículo 22, no final do versículo 21 e no versículo 22. Ele fala que, em vez disso, em vez de adorarem e glorificarem a Deus, eles começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa parte agora das ideias tolas. O que é que Paulo está falando quando ele diz isso? O homem, ele se rebelou contra Deus. E a gente viu que todo homem sabe disso. Porque todo homem tem conhecimento de Deus. O homem sabe que existe um Deus irado contra ele, um Deus que está em guerra contra ele, que um dia ele vai comparecer diante desse Deus. Então, a gente vê que não existe homem ateu. Se tornar ateu é uma decisão. O homem não nasce ateu, o homem nasce com conhecimento de Deus. E para se esconder de Deus, o homem ele começa a criar diversas coisas. O homem cria ideias, filosofias, religiões. Se você parar para pensar, você olha todas as filosofias, todas as religiões, elas partem do ponto de que o homem tem um problema que é maior do que ele mesmo. E a gente vê que eles dão soluções para isso. Por exemplo, Karl Marx, quando ele escreve sua crítica, ele fala que o problema do homem é a disputa de classes. O problema do homem é porque o mais rico oprime o mais pobre. E qual é a solução de Marx para isso? Um agente maior. Ele quer que todos os homens sejam iguais e que exista um agente regulador, o Estado. E quando você vê isso, você vê que é bem parecido com o que a gente vê nas Escrituras. O homem tem um problema, mas o problema do homem não é uma guerra de classes. O problema do homem é a guerra contra Deus. E ele precisa de um sacrifício que o redime, de um agente superior, que torne igual, que transforme ele do seu estado caído para um estado onde ele possa agora cumprir o seu propósito. A gente vê várias ideias que tentam excluir Deus. Essas ideias e filosofias são os homens que tentam se esconder de Deus. E como consequência disso, a mente do homem ela se torna obscurecida. Como assim obscurecida? Quando o homem sai de perto de Deus, ele não sabe mais o que é certo e o que é errado. Ele passa a não ter mais um padrão moral. Cada um faz o que é certo ao seu próprio coração. É isso que acontece quando o homem se afasta de Deus. E aqui a gente vai falando, isso é uma consequência do coração idólatra. Quando o homem sai de perto do seu Criador e se aproxima dos ídolos, ele perde a noção do que é certo e errado. Ele só quer que aquele ídolo supra o que seu coração precisa. E para isso, ele faz o que ele quiser. O homem não sabe o que é certo e errado. O que o seu ídolo disser que ele faz, ele faz. Ele busca fazer o desejo do seu próprio coração. O homem, ele agora tem uma vida problemática. Ele se tornou louco, perdido. Porque longe de Deus, o homem vai tentar preencher seu coração com coisas que ele não consegue. E aí, como mais uma vez a gente vê, os ídolos sempre surgem quando o homem se afasta de Deus. O homem começa a partir daí buscar vícios, o álcool, as drogas, sexo, poder. Tudo isso são ídolos que o homem tenta construir para consertar a sua vida. O homem está cego, ele não sabe para onde vai.
E por isso ele se entrega aos mais variados deuses para tentar encontrar uma direção. E como a gente vê, o homem se torna louco. A partir daí, da loucura do homem, ele começa a adorar coisas criadas. Vejam a futilidade da adoração humana. Por mais que o homem rejeite Deus, o homem queira ser independente de Deus, o homem, ele é um adorador por natureza. Ele busca algo para adorar, porque ele foi feito para adorar a Deus. E a perversão disso tem como resultado o homem adorando animais, por exemplo. A gente vê no Egito Antigo, o crocodilo do Nilo era considerado um deus. Aves eram considerados deuses. Se você olhar os deuses do Egito, a maioria deles tem faces como de animais. Eles idolatravam os animais. Ou eles idolatravam homens. Faraó, que era considerado filho de Deus na terra, era um representante divino, ele era um deus na terra, e as pessoas o adoravam. César era adorado como Deus. E quando você olha a futilidade da adoração dos ídolos, o homem ele deixa de adorar o Criador Supremo, passa a adorar primeiro as coisas criadas, e depois ele passa a adorar a imagem dos homens. Vejam esse processo. O homem ele adora uma imagem do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele adora uma imagem de uma imagem quebrada de Deus. Então, o homem ele busca adorar. Ele é um adorador por natureza. E quando a gente vê, depois que o homem começa a construir deuses para si, quando o homem ele começa a se esconder de Deus, tentar se esconder de Deus com suas ideias, filosofias, quando a loucura do homem é o que guia a sua vida, quando ele não sabe mais o que é certo e errado, ele só quer fazer o que satisfaz o seu coração, ele só quer fazer o que ele quer para achar algum sentido na vida, Deus chega e diz: tudo bem, é isso que você quer? Vamos ler agora o versículo 24. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, serviram e adoraram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. A Deus, como o homem, ele atinge o ápice de sua rebeldia. Lembrem, o homem conheceu a Deus. O homem, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles andavam com Deus, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. E aí, eles escolheram sair de perto de Deus, eles quiseram ser com Deus, eles rejeitaram a revelação geral, eles rejeitaram a presença do Senhor e se rebelaram. Na sua rebeldia, os homens criaram ideias, filosofias, religiões, eles criam máscaras para tentar se esconder de Deus, só que eles sabem que diante de Deus não existe máscara. Deus ele não vê o que está fora, Deus ele vê o que está dentro do homem. Por isso que nenhuma ideia, nenhuma filosofia, nenhuma religião vai poder te esconder de Deus. Nenhuma outra religião pode salvar, porque todas as outras religiões elas criam uma máscara para o homem. Elas escondem o homem de Deus. Mas a religião que a Bíblia nos traz é que mediante a redenção em Cristo Jesus, o homem não tem mais que se esconder diante de Deus. O homem pode agora se apresentar diante de Deus, porque Cristo Jesus o justifica. E quando eles criam suas máscaras, eles rejeitam Deus. Quando eles estão perdidos em sua loucura, Deus entrega a eles o seu próprio prazer. Esse é o pior castigo que Deus dá para o homem. O pior castigo que o homem recebe é: tá bom. Deus olha para o homem e diz: tá bom, faz o que você quiser. Deus ele nos entrega a nossa própria desgraça. E isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer com outra. Você aí já deve alguma vez ter perguntado algo para o seu pai, para a sua mãe, e você insistia tanto, seus pais diziam: não, olha, isso é errado, isso não pode, vai te prejudicar. Você insistia. Chegou a hora que seu pai olhou para a sua cara e disse: tá bom, faça o que você quiser. E você foi e quebrou a cara. Todo mundo já passou por isso. Faça o que você quiser, é a pior resposta que alguém pode receber.
E é isso que Deus faz com aqueles que escolhem os ídolos. A consequência da idolatria é que os homens são entregues a seu próprio coração aqui. E não somente são entregues ao seu próprio coração aqui na terra, mas eles vivem aqui sem nenhum sentido, sofrendo, sem saber qual é o seu propósito, qual o seu fim. E eles ainda vão sofrer a ira de Deus derramada sobre eles durante uma eternidade no inferno. Tendo ouvido essas coisas que a gente ouviu agora, eu quero tirar algumas conclusões pra gente. A primeira é que o homem se encontra preso na idolatria e só pode ser libertado mediante a obra de Cristo Jesus. Tudo que eu vou falar depois daqui só vai servir de alguma coisa para você, se você tiver a Cristo. Se você não tiver a Cristo, você está acorrentado aos seus ídolos. Você cria mais e mais ídolos, buscando sentido. Mas a única adoração que pode te livrar de toda a loucura do mundo, de toda a sabedoria mundana, é a adoração ao Deus verdadeiro. E ele se revela a você. Deus, ele não criou o homem. Quando o homem caiu, não simplesmente deixou o homem de lado. Ele deu uma solução, ele entrega seu filho para que o homem seja salvo. Deus se revela, não só na criação, ele se revela na sua palavra. Ele gravou a lei dele no seu coração. E mediante a adoração a Cristo Jesus, a fé nele, você pode ser livre da idolatria. Então, antes de prosseguir, eu quero falar, se você ainda não tem a Cristo e está assistindo isso, você vê que a sua vida não tem sentido, que você é um idólatra, que tudo que você tem são máscaras diante de Deus. Cristo Jesus é a saída para isso. Reconheça os seus pecados e mediante a fé em Cristo Jesus, você poderá ser salvo. A segunda implicação que a gente tem é quais são as áreas da sua vida que têm sido dominadas pelos ídolos. Todos nós temos áreas em que lutamos mais ou menos contra o pecado. Qual é a área da sua vida que tem sido dominada pelos ídolos? Faça uma análise. Pense, o que é que tem dominado o seu coração? Será que é a área sexual onde você está sendo dominado pela idolatria e pornografia? Será que você está idolatrando o dinheiro? Será que você idolatra pessoas, você busca a aprovação delas? O que é que tem dominado seu coração? A solução para a idolatria é reconhecer Cristo e Deus como aquele que deve estar no centro do seu coração. E quando Deus ele está no centro do seu coração, quando você dá glória e honra a Ele, Ele lhe dá forças para que você quebre os seus ídolos. Sozinho você não vai conseguir se libertar. Você precisa de Deus. Você precisa da graça dEle. A graça dEle é que te capacita a quebrar esses ídolos do seu coração. Peça a Deus que lhe conceda essa força. Peça a Deus que lhe conceda força para lutar contra os seus ídolos e quebrá-los. Gente, quando a gente pede a Deus aquilo que é da vontade dEle, a palavra do Senhor fala que Ele não nega, mas muito pelo contrário, Ele dá liberalmente. Se você precisa de sabedoria para lidar com isso, peça a Deus, Deus dá liberalmente. Se você precisa de santidade, piedade, se você precisa de força para lutar, peça a Deus. Não relute em pedir a Deus aquilo que é da vontade dEle, porque o que é da vontade dEle, Ele nos concede. É assim que Jesus termina a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquilo que é da vontade de Deus, Ele nos concede. Tiago vai falar que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Mas ele fala, se você pede a Deus aquilo que é segundo a sua vontade, Ele vai conceder. A terceira coisa, o que é que tem regido sua vida? Qual é a filosofia de vida que você tem seguido? Se a filosofia que domina a sua vida, seja ela qual for, é uma filosofia que não provém desse livro aqui, ela é uma filosofia vã. Ela é uma filosofia idólatra.
Como o Tiago fala, é uma filosofia animal, carnal e demoníaca. O que é que rege sua vida? Quais são as ideias que você vê? Gente, o mundo ele não quer te ensinar aquilo que Deus exige. O mundo quer te ensinar aquilo que te afasta mais e mais de Deus. Cuidado com o que você escuta na escola, as filosofias, as bandeiras políticas que você defende. A gente acha que religião e política não se misturam, mas isso se mistura sim. Deus, ele institui um padrão. Deus, ele nos dá uma filosofia. Deus, ele nos dá conceitos ideológicos. Ele nos diz exatamente aquilo que nós devemos crer. Então a bandeira política que você diz defender, isso aí fala muito sobre o Deus que você crê. Se você defende partidos ou políticos que têm ideais anticristãos, que têm ideais que são antibíblicos, isso está errado. Deus, ele influencia todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da sua vida devem ser regidas não por filosofias mundanas, mas devem ser regidas pela palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, Paulo vai falar que a gente deve lutar contra a nossa carne, levando todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Porque quando a gente leva todo o pensamento cativo a Cristo, nós temos o poder para derrubar todo tipo de filosofias e sofismas vãos. Gente, deixe que Cristo ocupe seus pensamentos. Encha sua mente da palavra de Deus. Não vá atrás da filosofia do mundo, porque a filosofia do mundo não é nada além de uma máscara. E uma máscara inútil, é como se você estivesse usando uma máscara transparente diante de Deus. Você bota aquela sua máscara e acha, eu estou escondido de Deus. Você não está escondido de Deus. Deus te vê, Deus vê o seu coração. Leve seus pensamentos cativos a Cristo. E você pergunta, como é que eu faço? Mais uma vez aqui, busque a palavra do Senhor. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, leia a Bíblia mesmo assim. Encha sua mente daquilo que Deus fala. Como é que você diz que luta contra o pecado e você não faz seu devocional? Ou quando faz, você... acabei. Como você passa a Bíblia e passa o resto do seu dia sendo influenciado por tudo aquilo que é do mundo, você acha que você está lutando? Isso não é luta. Você precisa se armar. A nossa espada é a palavra do Senhor. Ela nos capacita para lutar. Ela nos instrui na justiça. Ela nos ensina a lutar contra o pecado. Ela fala qual é a vontade de Deus. É aqui. Você quer ouvir Deus falar? Você não precisa ir para uma live de um cantor ou ir para um culto numa igreja onde eles apelam para o seu emocional. Não é assim que Deus fala. Deus fala na Escritura, onde Ele se revelou. O autor aos Hebreus vai falar, nos últimos dias o Senhor nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. As palavras de Deus estão registradas aqui. Leia a palavra, ore, invista tempo em oração. Larga o seu celular. Deus não vai te mandar um direct no Instagram. Deus não vai te mandar uma mensagem no WhatsApp. Deus não vai botar uma mensagem no seu inbox do Twitter. Deus não vai fazer nada disso. Deus, ele fala pela sua palavra. Deixa esse celular e vá orar. Deus fala com seus servos no silêncio. Meus irmãos, a gente precisa acordar para isso. Eu não estou falando só para vocês, são coisas que eu também tenho que lutar diariamente para praticar. Porque meu coração, meu corpo caído, essa carne não quer. Mas em Cristo a gente tem força para lutar. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Então viva como um filho de Deus. Não viva sendo guiado por filosofias vãs, viva sendo guiado pelo que a palavra diz. Essa aqui é a nossa única regra de fé e prática. Ore a Deus para que Ele leve seus pensamentos cativos. Ore a Deus para que quando as pessoas perguntem o que você pensa, elas digam, só tem Cristo aí, elas só vejam Cristo na sua mente. E não só leia a Bíblia, ore. Além de orar,
Para de ouvir aquelas coisas que te influenciam para o mundo. Você absorve grande parte dos seus conceitos filosóficos através de músicas, filmes, e todos eles passam um conceito errado de Deus. Cuidado com o que você escuta, com o que você assiste. Isso te influencia. Não adianta dizer que você não é influenciável, porque você é. O homem ele foi criado para ser influenciado por Deus, assim como o homem foi criado para ser um adorador e adorar somente a Deus, mas o pecado deturpa isso. O homem adora ídolos agora. E o homem que foi feito para ser influenciado somente por Deus, tem seu coração totalmente inclinado para o mal. Você é naturalmente inclinado para o mal. Então, se você sabe que você está ouvindo coisas que te passam, uma filosofia errada, uma ideologia errada, se você assiste coisas que te influenciam a fazer coisas erradas, e você diz, ah não, eu vou assistir, mas eu não vou fazer isso. Você é como um alcoólatra cheirando a boca da garrafa. Você vai cair, meu. Não adianta depois você perguntar, ah, gente, por que será que eu caio tanto? Por que eu peco tanto? Porque você não está se enchendo da palavra, seus pensamentos não estão cativos a Cristo. E quando seus pensamentos não estão cativos a Cristo, eles estão cativos a alguma outra coisa. Se você não adora a Deus, você adora outra coisa. Não existe ateu. Ateu que não adora a Deus, adora outra coisa. Seja ciência, seja qualquer coisa. Filosofias são máscaras. E tudo isso te afasta de Deus. Então, se enche da palavra de Deus, a filosofia que vem da palavra de Deus, a ideologia que vem da palavra de Deus, se enche da palavra de Deus, porque ela é que é fiel, ela é inspirada, ela pode te exortar, ensinar na justiça, pode te preparar para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus fala. Toda honra, glória e louvor devem ser dados a Deus e somente a Ele. Só Deus é digno de toda honra e de toda glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Somente Deus é digno de receber nossa adoração. O que é que você tem adorado? Seja sincero com você mesmo. Não minta, não use uma máscara. Tire suas máscaras. Tire essa máscara do velho homem e se ajoelhe perante de Deus. Entre diante do Senhor e peça a Ele perdão por sua idolatria. Peça a Deus que somente Ele guie a sua vida. Peça a Ele a força para glorificar somente a carne. João Calvino certa vez falou que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a ideia de fábrica é a medida de produzir ídolos, mais ídolos, mais ídolos, mais ídolos, mais ídolos, mais ídolos, mais ídolos, e mais, e sem parar. Quer dizer que a idolatria é um problema de todo mundo, é um problema constante, porque seu coração só produz ídolo. Então busque força no Senhor para você destruir seus ídolos na mesma velocidade que somos capazes de construir. Se você ouviu tudo isso e você acha, ah, não tem nada demais, estou tranquilo, estou de boa, meu ídolo não faz mal a ninguém, saiba que a ira de Deus vai ser derramada sobre os idólatras. Deus, ele odeia a idolatria. Gente, como cristãos, a gente deve adorar somente a Deus. Que o Senhor confronte o seu coração como Ele me confrontou. Diante da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor, não restam dúvidas. Não vale a pena o ídolo. O prazer do pecado é momentâneo. O prazer que teu ídolo te dá é momentâneo. Ídolos vazios, feitos à imagem de criaturas. E agora? Quem você vai adorar? A criatura ou o Criador? Meus irmãos, Deus oferece uma saída para a idolatria. E a saída para a idolatria é se ajoelhar diante daquele que é digno de toda honra, louvor e glória. Se ajoelhe diante do Senhor, se humilhe perante Ele.
adore somente a Ele. Que Deus possa estar concedendo forças a todos nós para que possamos quebrar nossos ídolos diariamente, mortificando a nossa carne, nos renovando da palavra, nos revestindo de novas práticas que nos ajudem a parecer mais com Cristo e a cada vez mais render glória e honra a Ele em todas as horas da nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, perdão, Senhor, por nossa idolatria. Nós temos um coração idólatra, Senhor, um coração que sempre vai escolher adorar aquilo que não é do Senhor. Mas obrigado porque mediante a obra do Teu Filho em nós, mediante a santificação do Teu Espírito que habita em nós, nós temos liberdade para fugir da idolatria e nos achegarmos diante do Teu trono. Senhor, nos confronta, Pai, com a Tua palavra, nos ensina a tirarmos nossas máscaras, lançarmos ela fora e nos apresentarmos diante de Ti, humilhados, Pai, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa geração, Pai. Nós vivemos uma geração idólatra, que tem esquecido aquilo que a Tua palavra diz, que tem trocado a glória do Criador para adorar coisas criadas. Senhor, nos santifica, nos concede, Pai, avivamento, renova nossos corações, nos dá forças para lutarmos, Pai. Senhor, nos concede uma boa noite, Pai, agora. Nos concede um bom momento, nos dê, Senhor, que possamos estar usando esse momento, Pai. Não somente para conversar sobre essa mensagem, mas também para confessarmos nossos pecados, nos ajudarmos mutuamente, crescermos juntos como um só corpo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, por favor, ainda não saia. Só para lembrar, amanhã, às 8h50, a gente vai ter a nossa EBD. Lembrando que nosso padrão sempre é 8h50, a gente chega mais cedo, que é o tempo para que o pastor que vai dar a EBD, ou a pessoa que vai dar a EBD, ela possa estar vendo o áudio, testando o vídeo, ver se está tudo ok, para que a gente possa ter um melhor tempo junto. A gente vai estar estudando agora o tema Ídolos do Coração. A gente, como vocês devem ter visto, o tema está bem alinhado com o CB. A gente vai falar sobre deuses falsos, sobre idolatria. E a EBD também vai estar falando sobre idolatria. Quem quiser participar. Então, que você possa estar lembrando o horário. Se você está assistindo isso aqui, você não é da nossa igreja, você quer participar, deixe nos comentários, por favor, seu número, ou manda uma mensagem privada para a gente. Lá no Instagram também da gente, ICA_oficial. Quando você for lá, a gente vai estar disponibilizando no direct o link e a senha para o Zoom. É a plataforma que a gente usa. Você precisa de um link, de uma senha para entrar. Se você quer participar, ou você deixa seu número e a gente manda para você esse link, ou você vai lá no Instagram, pede no direct, a gente vai estar respondendo para que você possa participar junto conosco. E às 10h15, como costume, a gente vai estar tendo aqui nesse Facebook, nesse que você está aí, a transmissão ao vivo do nosso culto. Então, gente, não se atrase. Tem gente que está chegando atrasado, mesmo tendo esse recurso em casa, está assistindo o culto através do Facebook. Lembre-se, gente, o culto a Deus é uma prioridade para a gente. Gente, então, agora, seus líderes de ideias vão estar ligando para vocês, que vocês possam ter um bom momento e que Deus possa estar nos abençoando. Valeu, galera. Até a próxima.